Alô, galera, Vasco Análise aqui, Marcelo falando. Esse conteúdo que eu vou soltar agora era para eu soltar antes, mas como houve aí a questão da notícia do GE, que houve a retirada da confidencialidade do contrato lá entre Vasco e 777, numa ação ajuizada em São Paulo e tal, eu soltei lá as pinceladas primeiras, né? Agora vai ter que ter um estudo a fundo sobre isso. E uma pergunta que eu acabei de receber de um inscrito sobre a questão, como se resolve isso? Isso é simples. O contrato entre 777 e Vasco tem uma previsão de que o judiciário não pode se meter, se imiscuir no mérito do acordo entre eles. Então, a resolução do contrato entre Vasco Associativo e 777 tem que ser na convenção de arbitragem. Não há como o judiciário decidir nada sobre isso. Tem um impedimento legal, né? Está na lei, está no CPC, que você pode tirar do judiciário análise de tal matéria, de tal contrato, de tal coisa, e se alguém for querer discutir esse mérito no judiciário, né, na contestação tem uma preliminar que você exclui e o juiz tem que extinguir a ação. Por isso, ela tem que ser julgada na convenção de arbitragem, por previsão contratual, né? E aí, uma outra pergunta. Como é que fica a questão do Vasco? Se foi mostrado o teor do contrato, o Vasco não tem problema algum. Meu discurso aqui era sempre o seguinte: o Vasco que não pode mostrar. Mostrou-se lá ou acolá, não importa. O Vasco não vai sofrer aí repercussões jurídicas, financeiras sobre isso, porque não foi ele que mostrou o contrato. Ponto. Então isso é importante, né? Agora, com relação ao Conselho Fiscal lá, agora, que houve no Vasco, salvo engano foi anteontem, né? Então, eles precisavam de um documento, né? Então, agora, com essa aprovação de contas aí, com reservas, né? É um documento que pode partir-se desse documento, para fazer várias coisas, né? Já falei no outro vídeo, expulsão da 777, né? Vasco retoma as ações da Vasco SAF de forma integral, e lá na convenção de arbitragem vai se verificar o quantum para um e para outro. Isso aí é o básico, né? Então pode ser manejada uma ação aí em ambiente empresarial, né? Vara empresarial, para discutir isso, para resolver isso, expulsar-se a 777. E ações criminais e cíveis contra Salgado, Osório Duque Estrada, né? A qualquer momento. Mas não tinha um documento. Agora tem um documento que analisou as contas do Salgado, né? E já tem também o contrato que foi aberto agora, né? E pode, dessa ação, ser mantido o segredo de justiça. O Vasco não vai poder mostrar o contrato, que tem uma confidencialidade lá, ele que não pode soltar, e lá se discute, né? Mas ação civil, criminal contra Salgado, no seu mandato, e depois, com o que foi feito de sacanagem entre ele, Salgado, Osório Duque Estrada, representando o Vasco, né? Junto com a 777. Isso é simples demais, né? Então, essa reunião do Conselho Fiscal aí já tem um documento. Foi produzido um documento, e desse documento podem ser tomadas as medidas quaisquer aí que vocês queiram pensar. Civil, criminal, contra Salgado, etc. E também contra a 777, né? Mas o contrato em si tem que ser resolvido, tem que ser analisado, tem que ser decidido na convenção de arbitragem, porque é uma previsão legal, e o próprio CPC afasta do judiciário quando há a convenção de arbitragem. Não há como o judiciário decidir isso, né? Bom, seguindo aqui, né? Falando sobre outro ponto agora, do Textor, né? Muito importante isso. Assim que já falei isso várias vezes, assim que o Cajuru, senador da República, meu Deus do céu, senador da República, presidente da CPI, né? Está discutindo aí apostas e tal. Lá atrás, assim que houve a notícia, né? Que o Textor tinha
denunciado, blá blá blá, todo mundo veio à tona, inclusive o Cajuru. Não, se ele não provar aqui, ele vai sair daqui algemado e tal. O Juca Kfouri, né? PVC vem colocando, né? Parece que eles não querem análise completa, não querem investigação. Juca Kfouri vem, aparece uma notícia, não, isso aí e tal, não tem que ser discutido, não, tem que ser investigado tudo, né? Tudo que você possa imaginar tem que ser investigado. Não há a menor possibilidade de não se investigar, né? E aí o conteúdo do vídeo é sobre isso. Vários repórteres, jornalistas, mídias não querendo que isso aí seja apurado totalmente. Não sei porquê, né? A Leila chamando o Texo de maluco, não sei o que e tal. Só duas coisas para fechar esse vídeo aqui, para não cansar vocês. Esse é o segundo vídeo. Primeiro, quando eu denuncio alguma coisa que foge da minha esfera, né? Outros órgãos, atinge esferas de outrem, outros órgãos podem entrar, devem entrar. Polícia, STJD, Ministério Público, tudo isso aí, Senado, Câmara, se for uma CPI da Câmara, né? Então, não há obrigatoriedade do João Textor provar nada. Ele denunciou e os órgãos, né, de fiscalização disso aí vão decidir, vão provar isso, né? E para fechar aqui, eu estava vendo lá uma análise do Mauro César, né, do terrível Mauro César, dizendo sobre isso. Mais um aí, né, dizendo, olha, o Textor não provou nada, ele tem que provar e tal, não sei o quê. Mais uma ignorância, né, uma incipiência desses jornalistas, não sabendo que numa denúncia feita por alguém que mexa com a esfera de outros, mexa com a esfera de dinheiros públicos, né, e tal, que é o caso, mexa com CBF, com justiça esportiva, ele não tem que provar nada, ou nada a provar, né, para não ter duas negativas na mesma frase. Ele joga o negócio e lá vai ser provado, né? Então agora, mais uma vez aqui, eu insisto, né? A mídia vai tentar derrubar as investigações para que não cheguem a saber por que foi feito isso, como é feito isso, para que é feito isso, qual o intuito de fazer-se isso, né? E só uma observação aqui, não é choro de perdedor, aquele lance do Paulinho naquele gol, ano passado contra o Palmeiras, que houve uma jogada lá que poderia aparecer como impedimento, blá blá blá, e a jogada continuou, e todos os árbitros disseram que era uma outra jogada, porque o defensor do Palmeiras tinha tirado a bola dali, então não era mais de impedimento, blá blá blá, era uma outra jogada, e os caras conseguiram anular o gol do Vasco lá no passado, salvo engano lá, acho que no primeiro jogo contra o Palmeiras, né? E depois os caras venceram a gente. A gente poderia ter aberto o placar e os caras venceram a gente. Então o vascaíno, né, por vários anos e anos e anos aí, a gente vem sendo tungado, né? Não tem jeito. Quantas decisões aí, né? Com os Flamengos da vida, com os Corinthians da vida. Quem não lembra em 2009, um pênalti no nosso atacante, eu não vou lembrar o nome dele agora aí, estava no Maracanã, né? A gente decidindo Copa do Brasil, salvo engano, sequência, né? Então é complicado demais. A gente tem que criticar, gritar pela apuração total de tudo isso aí, porque não é possível, né, que o Vasco, inclusive, só para fechar aqui, seja o clube menos favorecido entre os 20 com relação ao VAR. Se gostou do conteúdo aqui, se inscreva no meu canal Vasco Análise, dá um like para mostrar o YouTube engajamento, sininho para mostrar o YouTube que você quer receber as notificações, os avisos dos meus vídeos quando eles forem ao ar. Vasco Análise, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.